Pouco mais de um ano após a assinatura do acordo da greve dos servidores da Educação Federal, a categoria ainda aguarda o cumprimento integral de diversos itens desse acordo, feito entre as centrais sindicais e o governo federal. No dia 26 de junho, as seções sindicais do ANDES, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, paralisaram as atividades em menção ao Dia Nacional de Luta pelo cumprimento integral do acordo da greve de 2024. Além disso, os servidores da Educação Federal também denunciam um corte no orçamento das IFES, Instituições Federais de Ensino, causando uma crise orçamentária em diversas universidades, a exemplo da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Neste primeiro episódio do podcast Conversa Docente, o tema é Acordo de Greve e Orçamento das IFES. Onde estamos? Vamos discutir sobre os desdobramentos do acordo de greve, como estão as negociações, o que foi cumprido e como está a situação nas universidades com o orçamento apertado. A gente conversa com Jailton Lira, que é professor do Centro de Educação da UFAL, pesquisador na área de movimento sindical e presidente da Associação dos Docentes da UFAL, a ADUFAL. Eu sou Karina Dantas e esse é o Conversa Docente, um podcast da ADUFAL que dá voz à docência e às lutas por uma sociedade mais justa e democrática. Jailton, no dia 26 de junho, que foi um dia nacional de luta convocado pelo ANDES, Sindicato Nacional, a ADUFAL divulgou que o principal ponto do acordo de greve, que ainda está pendente de cumprimento, diz respeito à alteração do Decreto 1590 de 95, referente à dispensa do controle de frequência para as professoras e professores do EBTT, o ensino básico, técnico e tecnológico. Essa alteração do decreto atualmente encontra-se parada na Casa Civil e eu queria que você explicasse melhor sobre esse ponto do acordo e por que ele é tão importante. Esse controle de frequência dos servidores públicos federais, ele é regulamentado pelo Decreto 1590 de 1995. Nessa regulamentação, nós temos os professores da carreira de magistério superior que são dispensados desse controle de frequência, o controle do ponto. E por que isso? Porque esses servidores federais do magistério superior desempenham as suas atividades acadêmicas de pesquisa e de extensão em outros espaços, além do local específico de trabalho, que são as unidades acadêmicas ou departamentos. Acontece que, no caso dos docentes EBTTs, apesar desse decreto estabelecer que eles também deveriam estar dispensados dessa frequência, eles acabam sendo incluídos justamente por conta da diferenciação entre carreira EBTT e magistério superior. Quando nós finalizamos o acordo com o MGI, o termo do acordo 1024, tinha ficado acordado que imediatamente após a assinatura do acordo e do encerramento da greve, a Casa Civil publicaria uma alteração desse decreto 1590. Passado um ano da assinatura do acordo, do fim da greve, nós não tivemos ainda o decreto alterado e, portanto, os professores, os docentes EBTTs, continuam sendo obrigados a registrar frequência no local de trabalho. Então, nós entendemos que isso acaba sendo um tratamento desigual, não igualitário, e é por essa razão que nós precisamos fazer com que esse decreto seja alterado, até para conferir aos docentes EBTTs o mesmo tratamento dado aos professores de magistério superior. Bom, outro ponto do acordo da greve de 2024 que os servidores ainda estão reivindicando diz respeito à criação dos grupos de trabalho para tratar das 3 pautas: o reenquadramento de aposentados, a entrada lateral na carreira e a revogação da Instrução Normativa número 15 sobre insalubridade. Segundo o ANDES, foi instalado um grupo de trabalho em outubro de 2024, mas só aconteceu uma reunião, então ainda falta colocar em prática a atuação desses grupos, Por que é tão importante existir os grupos de trabalho junto ao governo para discutir esses 3 assuntos? Em relação à possibilidade de reenquadramento dos aposentados,
Essa é uma demanda que nós apresentamos durante a greve, porque nós percebemos que o segmento dos aposentados, historicamente, tem sido desvalorizada, não só em relação às reestruturações de carreira que têm ocorrido, mas também em relação à valorização das suas condições de vida após a aposentadoria. Então, a ideia do reenquadramento é estabelecer a possibilidade de que servidores aposentados possam, a partir da alteração dos planos de cargos em vigor, definir, recuperar parte da situação funcional que eles tinham antes da aposentadoria, uma vez que com a aposentadoria eles acabaram, obviamente, não tendo mais condições de crescer na carreira. Esse debate sobre aposentados e sobre o seu reenquadramento possibilitaria, por exemplo, rever questões ligadas à paridade, modificar financeiramente o seu contra-cheque e confere justamente a esses aposentados a dignidade profissional enquanto servidores que construíram as universidades públicas. Esse tema é um tema que acabou ficando parado na mesa de negociação sem qualquer avanço, porque, embora a princípio o MGI tenha acenado com a possibilidade legal de resolver isto, me parece que eles encontraram uma série de entraves legais, inclusive em relação à própria jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que impediu que essa negociação avançasse. Mas nós entendemos que o reenquadramento dos aposentados representa um ato de justiça para com esses servidores que deram sua vida pela construção da educação pública. Em relação a essa questão da entrada lateral, isso nos parecia uma coisa muito fácil de resolver e muito óbvia também. Se o professor fez concurso para uma instituição e já está naquela instituição há algum tempo, progredindo funcionalmente e colaborando com a sua produção acadêmica, com as suas pesquisas para o crescimento daquela instituição, nada mais justo seria de que esse servidor, quando mudasse de instituição, ele fosse para outra instituição com a sua produção acadêmica reconhecida, portanto, com a sua carreira, com a sua progressão funcional admitida na instituição para a qual ele foi removido. Isso é o caso de quando um docente ele já foi aprovado em um concurso, ele já está executando esse cargo, ele já foi progredir e fez outro concurso para professor para outra instituição. Exatamente isso. Então, a nossa demanda é que esse servidor vá para outra instituição via concurso público, tendo reconhecido a sua progressão funcional e o avanço na carreira que ele obteve até então. Então, a princípio, a MG entendeu isso como justo. Nas negociações, a gente tem a impressão de que isso não seria um problema difícil de ser encaminhado após a greve, mas o fato é que até o momento essa é uma outra questão que ficou pendente de avanço nessa mesa de negociação e que nós pleiteamos que ela seja resolvida o quanto antes, porque tem professores que, de fato, fazem concurso para outra instituição por razões pessoais, familiares, e muitas vezes esse professor que faz todo um esforço na instituição de origem para que a instituição de origem seja reconhecida enquanto instituição de qualidade, também se valendo da contribuição funcional desse servidor, esse servidor que vai para outra instituição também por concurso público acaba sendo desvalorizado ou não tendo reconhecido o seu crescimento profissional anterior. Em relação ao tópico dos adicionais de periculosidade e salubridade, esse é outro tema que já vem há alguns anos enfrentando uma série de obstáculos por parte do governo federal, porque nós temos servidores que trabalham em condições insalubres, muitas vezes trabalham junto com outro servidor no mesmo espaço de laboratório, no mesmo espaço de pesquisa, e você tem um servidor que recebe os adicionais e o outro não recebe. Então, como um gesto de justiça, mas também de reconhecimento do trabalho insalubre, é que nós pleiteamos que o MGI resolvesse esses problemas o quanto antes, mas infelizmente é um outro tema que permanece estagnado, não sei se por questões legais, não sei se é por uma percepção de que os servidores têm direitos diferentes, mas a condição de trabalho é a mesma,
O fato é que essa questão também não avançou como nós gostaríamos. Existe ainda sobre isso, uma instrução normativa, número 15, de 16 de março de 22, que estabelece as condições para que esses adicionais de salubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por trabalhos com raio-x ou substâncias radioativas sejam concedidas. O problema é que essa instrução normativa ela criou mais obstáculos do que soluções. Quer dizer, ela dificultou mais a concessão do que facilitou a sua concessão. Então, isso é um tema que depende do governo, porque é uma medida administrativa, resolver, e até agora também não avançou na mesa de negociação. Só para complementar aqui a informação, a gente está gravando esse episódio no dia 24 de julho e o Andes informou que foi convocada uma nova mesa de negociação permanente, né, para o dia 29 de julho. Essa mesa que tem o objetivo de retomar as negociações iniciadas em 12 de maio entre o governo federal e as entidades sindicais, né? Então, talvez até nessa reunião haja uma atualização sobre essa retomada dos grupos de trabalho. Agora, falando sobre o orçamento das instituições de ensino superior, isso, na verdade, tem sido uma pauta constante do movimento sindical da educação. A busca por maiores investimentos, a denúncia de um funcionamento precário em diversas universidades e institutos federais e a diminuição no orçamento das IFES. Em abril desse ano, a UFAL noticiou que 2025 iniciou com um orçamento menor do que o do ano passado e um déficit acumulado de mais de 15,2 milhões, alertando até para o risco de descontinuidade ou redução de alguns serviços essenciais. Por outro lado, o governo federal anunciou que a educação entrou no novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, com previsão de investimento de até 9,5 bilhões até o fim do governo em 2026. Você poderia nos dar um panorama sobre essa questão de orçamento das IFES e qual a relação disso com esse novo PAC? O orçamento das universidades federais ele permanece muito aquém daquilo que é necessário. Esse orçamento ele está no patamar equivalente ao orçamento que nós tínhamos em 2009. Depois que houve toda a mobilização das universidades no movimento sindical, de fato, o governo federal ele anunciou um acréscimo ao orçamento previsto de 6 bilhões e meio. Esse acréscimo seria uma recomposição de 400 milhões e seria uma liberação de 300 milhões que estavam retidos. Esse valor, evidentemente, ele sofre críticas por parte das universidades, por parte do movimento sindical, justamente porque esse valor não dá conta da expansão das universidades federais que aconteceu desde 2009, 2010. Então, nós temos hoje uma expansão com a Multicampeã, que fez com que as responsabilidades, a quantidade de estudantes matriculados, a quantidade de servidores públicos aumentasse, com um orçamento que era compatível com o tamanho das instituições federais de 2009 e 2010. Então, isso é um ponto. O outro, que não foi resolvido, justamente porque essa liberação de recursos ficou aquém do que nós gostaríamos. O outro ponto que tem a ver com essa questão do PAC é que se propõe uma ampliação também das universidades federais, como ocorreu anos atrás, mas nós aqui entramos na questão que originou a demanda. Como o governo fará a expansão das universidades e institutos federais se ele não consegue manter como deveria as instituições federais que existem hoje, que funcionam hoje? Então, esse é um ponto que, no nosso entendimento, o governo federal não tem conseguido resolver. Me parece que ele tem tido uma atuação muito errática nessa questão, porque não consegue uma ação coordenada que tenha um mínimo de lógica de organização dessa questão orçamentária. Nós sabemos dos entraves que o governo encontra junto ao Congresso Nacional, mas é importante lembrar que boa parte desses problemas financeiros ou orçamentários do governo se origina justamente a partir do ajuste fiscal proposto pelo próprio governo em função da legislação atual, aprovada também por este governo,
estabelece um déficit zero em relação às contas públicas. Então, o ajuste fiscal ou essa lei orçamentária que deveria ser aprovada para o próximo ano, ela precisaria resolver essa questão. Senão, nós vamos ficar ano após ano tentando otimizar recursos que já são precários, enquanto as universidades, enquanto a comunidade estudantil, enquanto o público docente trabalha em condições adversas para assegurar a manutenção dessa instituição pública que tem essa qualidade reconhecida, mas qualidade também requer que haja um aporte de recursos necessários para que essa qualidade se mantenha. E para finalizar esse episódio, eu gostaria que você falasse das expectativas, considerando a conjuntura política nacional e considerando a sua visão enquanto especialista na área de movimento sindical e educação, sobre o que podemos esperar de evolução nas IFES, tanto em relação quanto ao acordo com o governo federal, né, desses pontos que estão restantes da greve de 2024, quanto sobre o investimento na área da educação superior. Em relação à questão do reajuste salarial e a modificação da carreira, eu acho que isso não vai ser alterado daqui para o próximo ano. Me parece que o governo tem como manter aquele calendário acordado em relação à questão das remunerações. Agora, com relação a pautas que dependem de mais recursos não previstos, como é o caso do orçamento das federais, nesse ponto, me parece que o governo vai encontrar cada vez mais dificuldades, porque no próximo ano, que seria o último ano de governo, é justamente o ano que o governo tem que fechar suas contas. Então, nosso entendimento, o governo tem que rever essa legislação de responsabilidade fiscal que eles criaram, para que nós possamos ter folga no orçamento para poder dar conta desses recursos necessários à educação e às demais áreas sociais. Porque o problema não é de recurso existe. O problema é que criou-se uma legislação orçamentária que impede que os recursos públicos gerados pelo pagamento dos contribuintes, pela geração de impostos, seja direcionado para a área social. Ele acaba indo para o setor financeiro especulativo, para pagamento da dívida pública, e aí as áreas sociais acabam sofrendo justamente essa retenção orçamentária. Então, a nossa expectativa é que o próximo ano seja um ano também difícil, mas eu creio que o movimento sindical, que os movimentos sociais devem permanecer pressionando o governo para que ele cumpra as suas promessas de campanha e faça com que a gestão do Estado seja uma gestão direcionada à população que mais precisa, às áreas sociais, saúde, educação, segurança pública e previdência. Bom, muito obrigada pela sua participação nesse primeiro episódio do Conversa Docente. A gente espera que tenha sido esclarecedor para os nossos ouvintes e você pode fazer as suas considerações finais. Nós deixamos claro que o papel da ADUFAL vai permanecer sendo um papel de participação coletiva nesses espaços de decisão política administrativa. Nós vamos continuar atuando junto ao ANDES e as demais seções sindicais para fortalecer o movimento docente, e nós vamos continuar pressionando o governo com independência, com autonomia, para que ele possa dar para a educação a prioridade que a educação merece. É isso, grande abraço a todos e a todas. E a gente fica por aqui, nesse que foi o primeiro episódio desse novo projeto de podcast da ADUFAL. Esperamos contar com a sua audiência nos próximos episódios, publicados no canal da ADUFAL no YouTube e no Spotify. Não deixe de compartilhar o Conversa Docente com os colegas e deixe lá no nosso Instagram, @adufal_oficial, a sua sugestão de tema para os próximos episódios. Até mais!